Quando o relógio marca 19 horas e 55 minutos, noite de sexta-feira, 24 de abril do ano de 2026. Sejam todos bem-vindos ao tempo das apresentações do programa Comunicações da Palavra, sexta-feira, concurso Academia Bíblica. Nosso estudo, ênfase, Evangelho de João, a divindade de Jesus no Evangelho de João. Estamos chegando agora no capítulo 4. Hoje à noite a introdução. Sejam todos bem-vindos. E o nosso lema: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. Vai Edilson Bazaga cantar para nós nesse momento, nessa nossa chegada, amor e fé. Interpretação musical do Edilson Basaglia, música Amor e Fé. Eu toco Edilson Basaglia porque ele pertence ao nosso quadro, ele está no nosso canal no YouTube. Eu tenho direito autoral sobre as músicas do Edilson, Amor e Fé. Eu espero sempre tê-la, essa música, na introdução do nosso programa de cada sexta-feira. Sexta-feira, o concurso Academia Bíblica, por enquanto, nós estamos em
preparação. Tem muitas perguntas que a gente vai reduzir a um número específico. Logo, logo elas vão aparecer. Tanto capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, envolvendo essa questão da divindade de Jesus. Eu creio que é maravilhoso esse tempo nosso de estudarmos o Evangelho de João com esta missão em desenvolvimento, estudarmos a respeito da divindade de Jesus. Esse celular aqui é um problema sério. Tem hora que você não consegue movimentá-lo pela tela, você toca e nada acontece. Ok. Agora deu. Estou tentando fazer algo aqui, agora eu consegui. Muito bem. A nossa abertura, nós temos o capítulo 20. Eu sempre estou destacando, enfatizando. Boa noite aí, Ribeirão Preto. Tá só Ribeirão hoje, cadê minhas irmãs? Perderam a hora, tá? Daqui a pouquinho eu espero que elas apareçam. Tem a Alessandra Alves, tem a Verônica Batista, que de vez em quando aparece. A Verônica Batista é a jovem que eu conheci após pregar num culto fúnebre. Aliás, nunca vou me esquecer do momento da mensagem nesse culto fúnebre em que essa jovem estava, e depois a única pessoa que veio conversar comigo a respeito da palavra de Deus foi essa jovem Verônica Batista. De vez em quando ela aparece aqui. Estamos orando pela obra de salvação de Deus na vida dela. O nosso versículo que traz o propósito do Evangelho, isso, obrigado aí pela curtida. Cadê o pessoal da curtida? Tem o Lázaro sempre fala que vai estar e não está, né? João capítulo 20, versículo 30 e 31. João aqui destaca o propósito do Evangelho. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. O Evangelho de João. Porém, estes foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse propósito é magnífico. Quando nós falamos da Jesus, o Cristo, Filho de Deus, porque de fato ele é. E a gente vem estudando a divindade de Jesus desde o capítulo 1 e agora nós estamos no capítulo 4. É interessante o capítulo 4. A gente parar para analisar fatos, observar detalhes do capítulo 4 a respeito da divindade de Jesus. Deixa eu ler um trechinho do capítulo 4 do Evangelho de João. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Eu estou lembrando aqui que percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Todas. E era-lhe necessário passar por Samaria. Versículo 4. Agora versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Quase meio-dia, não é? Hora sexta, quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida.
Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Você já ouviu falar tantas vezes sobre isso? Já. Esse ano não, mas o ano passado eu estive pregando nesse texto. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. E aí vem então João 4,14. Este versículo 14 do capítulo 4 de João, foi o meu primeiro versículo, dentre tantos versículos que eu já memorizei da palavra de Deus. Mas esse aqui foi o primeiro, num marco aí de 45 anos. Foi lá em 1981, classe da Escola Bíblica Dominical, tá? Professora Dona Judite. Eu lembro que tínhamos a tarefa de memorizar esse versículo. Mas qualquer que beber da água que eu lhe der, tornará a ter sede. Mas aquele que beber qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água viva que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem, agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Eu vou até aqui. Eu o sou, eu o que falo contigo. A compreensão bíblica de João, do Evangelho de João, capítulo 4, reafirma a divindade de Jesus, ao destacar algo importante da pessoa do Senhor Jesus, um atributo que só Deus tem. Tem um nome para isso, tem alguns atributos que só Deus tem. Por exemplo, o atributo de santidade, Deus é santo, mas desafia-nos também a sermos santos. Mas o atributo da onisciência, só Deus tem este atributo. O que é a onisciência?
todo conhecimento. Tem o conhecimento. É aquela observação que você vê, que você acompanha na leitura do Salmo 139. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo sabe. O Senhor sabe tudo. O Senhor sabe. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão, tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir, tal conhecimento. Ele conhece o meu assentar, o meu levantar, o meu deitar. Esse é atributo de Deus. E aqui em João capítulo 4, esse atributo é destacado. Reafirma a divindade de Jesus ao destacar a sua onisciência. Não só a onisciência, mas a sua autoridade messiânica. Ao declarar o que? O que eu acabei de ler para você no versículo 26, quando a mulher samaritana fala sobre o Messias. Ele fala o que? Jesus disse o que? Eu sou, eu que falo contigo. Esse eu sou, que estava falando com a mulher samaritana. Ele ofereceu para ela o que? Água viva e espiritual, como Deus. Ele oferece algo que para ele oferecer teria que ser Deus. A narrativa é interpretada como a revelação de Jesus como Salvador divino que ignora as barreiras sociais para dar vida eterna. Cristo dá vida eterna. Ainda prevalece João 5,40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Cristo dá a vida eterna, porque Ele é Deus, o Deus Filho. Então, capítulo 4 de João, do Evangelho de João, a divindade de Jesus, ela é revelada através da sua autoproclamação. Ele a si mesmo se proclamou como o Messias que oferece água viva para a vida eterna, e superando a tradição de Jacó. E ele demonstra onisciência. Quando ele demonstra onisciência aqui em João capítulo 4? Ao conhecer a vida oculta da mulher samaritana. Dá a impressão que é o primeiro momento, pelo menos para a mulher, sim. Ela nunca havia se encontrado com este homem. Era a primeira vez. Num lugar mais inoportuno para este encontro, sendo ela samaritana e ele judeu puro, autêntico. Mas ele tem conhecimento. Ele conhece a vida oculta da mulher samaritana. E interessando o diálogo com a mulher, ele afirma que a adoração deve ser focada nele e no Pai, em espírito e em verdade. Cadê o meu texto aqui? Estou procurando aqui. Vamos pensar em água viva. Água viva. A divindade como fonte de vida. Quem é que se apresenta como doador da água viva? O Deus Filho. É Ele que tem a água viva. Jesus afirma que quem beber
da água que ele der. Sabe quando é que tornará a ter sede? Nunca mais terá sede, porque ela se tornará numa fonte de água jorrando para a vida eterna. Indicando o que de Jesus? A sua capacidade de dar a vida divina. Cristo dá a vida eterna. Cristo dá água viva. Por isso que mais importante do que estar envolvido com um chamado setor religioso, quem é Jesus para esse setor religioso? Você está realmente seguindo Jesus Cristo? A sua igreja, a sua comunidade prega a verdade sobre Jesus? Jesus é o cabeça da sua igreja. A onisciência, o conhecimento divino. Onisciência, o conhecimento divino. Jesus revela conhecer o passado da mulher samaritana. Ele diz para ela: você teve 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. E fala da situação atual dela, sem que ninguém lhe contasse. Alguém contou para Jesus? Não. Mas ele sabia. O que a leva a reconhecer Jesus como profeta e posteriormente ela vai reconhecer Jesus como Messias. E a revelação do Messias. Quando a mulher menciona o Messias, Jesus declara explícita e abertamente: eu sou eu que falo contigo. João 4,26. O que está afirmando? Afirmando ser o Salvador esperado, porque ela fala quando o Messias vier. No versículo 25. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: eu sou. Eu o sou, eu que falo contigo. Então ele declarou explícita e abertamente a sua divindade. Eu sou, eu que falo contigo. E trazendo também para nós a superioridade no Antigo Testamento, porque Jesus sugere que a sua presença é superior às tradições antigas, representando o cumprimento da adoração a Deus, não mais limitada a um local, a um lugar geográfico. E por fim a gente tem que falar sobre o equilíbrio entre humanidade e divindade que tem aqui no capítulo 4. Você vê, por exemplo, no começo do capítulo 4, vai dizer que Jesus, no versículo 6, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se à fonte. Isso era quase a hora sexta. Cansado. Aqui nós temos a humanidade de Jesus e a divindade dele. O capítulo começa enfatizando a humanidade de Jesus. Ele tem cansaço, ele tem sede, para destacar que a palavra se fez carne. Ele encarnou, tomou a forma humana, mas segue para mostrar sua autoridade divina sobre a salvação e a adoração. Ele trata sobre esses 2 assuntos importantes nesse capítulo 4, salvação e adoração. Esse fato da onisciência divina, dos versículos 18 e 19, Jesus demonstra conhecimento sobrenatural sobre a vida da mulher samaritana. E aí a evidência, o destaque para a sua natureza divina. E o versículo 26, eu sou. Ele declara seu Messias. Estava conversando com a mulher. Ele se revela para a mulher. Ele se autoproclama. Olha que magnífico, maravilhoso, quando você
tem essa observação, tem essa análise da pessoa do Salvador, o Senhor Jesus. E ele usa termos que ecoam a autorrevelação. A autorrevelação de Deus, afirmando sua identidade como o Cristo enviado. Ou seja, ele não brinca de pique de esconde-esconde. Ele se revela, ele se apresenta, ele se faz conhecido. É muito importante. Aquele momento é singular, é significativo para a mulher samaritana, tanto quanto é singular e significativo também para Jesus. Agora, o interessante, daqui a pouquinho vou postar esse vídeo no YouTube, e a Iá vai fazer o resumo, vai fazer a colocação dos pontos. É interessante o que ela faz. Você tem todo o material para aprofundar um pouquinho mais. Coisa assim. Fonte de água viva. Jesus, fonte de água viva. A promessa de satisfação espiritual eterna. Nunca mais terá sede. Não te impressiona? Uma água que mata a sede, mas é uma água no sentido espiritual. É uma água no sentido espiritual. Está com 45 anos que eu experimentei essa água e estou até hoje satisfeito, alegre, animado, contente. Graças a Deus. A obra de Deus, o conhecimento da água viva. E olha que na minha conversão eu já conhecia João 4,14 memorizado. Eu acho que sim, memorizado. E essa nunca mais terá sede é uma prerrogativa divina, indicando que somente Deus pode saciar a alma. Interessante isso. Por isso que os judeus tinham tanto ódio, tanta ira contra Jesus, porque ele se fazia igual a Deus, sendo Deus. Você percebe? Isso é muito mencionado por João no seu evangelho. Muito mencionado. Fonte de água viva. Autoridade sobre a adoração. Eu comento na semana que vem um pouquinho sobre essa autoridade sobre a adoração, porque eu já estou chegando a 23. Resta para mim 7 minutos que eu tenho agora para orar e para proferir a bênção no encerramento desta noite. A gente fala sobre essa adoração a semana que vem, destaca mais alguns fatos importantes que envolvem o diálogo, o encontro com a mulher samaritana. Eterno Deus e Pai Celestial, com essa projeção que temos tratado hoje à noite na palavra do Senhor, compreendendo, entendendo a divindade de Jesus. Nas observações e detalhes do Evangelho de João. Abençoa a cada um, ó Deus, tendo esse tempo, e depois os que assistem à gravação, porque logo em breve teremos as perguntas. As perguntas já estão aparecendo na gravação no YouTube. Na IA tem várias perguntas sobre o vídeo, que são perguntas agora, então, tratando sobre a divindade de Jesus. Nesta noite eu oro também, ó Deus, missionária Angélica está na nossa menção, as missionárias Meire e Celinha, a irmã Inês em Ribeirão Preto, ó Deus. Obrigado, agradecemos ao Senhor pela boa restauração, pós-cirurgia, pós-reparo, na visão da irmã Inês. Logo em breve a outra vista terá o mesmo procedimento, nós estamos crendo e orando. Missionária Angélica, Deus, estamos crendo no teu agir
expressando a nossa gratidão por cada momento que ela tem, debaixo da graça e misericórdia do Senhor, alcançado melhoras e até mesmo o bom procedimento do tratamento. Alivia as dores, Deus, a agressividade. Nós sabemos que o Senhor tudo pode. O Luiz Antônio, Deus, eu falei com ele hoje pela manhã, ele vai fazer um exame geral do pâncreas, e eu estou orando para que o Senhor realize uma obra no pâncreas dele, um verdadeiro os feitos sobrenaturais do Senhor. E eu oro também, ó Deus, pela irmã Cláudia, sua vida espiritual, emocional, física. Não tenho notícias recentes, mas apresentamos no altar do Senhor nessa noite. Ó Deus, pelas minhas irmãs Tiana e Fátima, alcançando a graça e obra do Senhor nas suas vidas e bom ânimo na vida cristã. Salvação da Ângela, minha irmã, confirma a obra, Deus, os meus sobrinhos Júlio César, João Henrique e Jaqueline. Eu clamo ao Senhor nessa noite, Deus. Também a Verônica Batista, o Elias, Deus. Quanto mais eu oro pelo Elias, mais ele tem se apresentado. Ele vive uma situação delicada agora, mas que ele alcance a condição de participar conosco nos cultos, Deus. Oro também, ó Pai bendito, os familiares da irmã Rosângela, a própria irmã Rosângela, as nossas reuniões final de semana, sejam cultos onde sejamos usados como instrumentos no ensino e propagação da Tua Palavra. Paulo Napolitano, Deus, complicações com o pulmão e a vida espiritual. Oro por ele nesta noite. Irmão Regis e Dona Cida também clamo em favor desse casal, apresentando-os no altar do Senhor. Por tudo graças, Deus bendito, e oro no nome de Jesus. Amém. Vamos chegando a 20 e 27. Vale ressaltar que neste domingo, às 19h30, nós estaremos ao vivo. Para quem não pode estar conosco, bom é você vir aqui, reunir conosco, assistir, participar, melhor dizendo, né? Eu não gosto muito da expressão assistir, mas participar do culto presencial, tá? Eu vou estar pregando a quarta e último ponto, né? Razões porque a preguiça é inimiga do trabalho. Eu vou estar trabalhando essa compreensão nesse domingo. No próximo nós temos o Dia das Mães. Eu vou pregar sobre uma mãe que eu estou animado em pregar sobre essa mãe, porque é a mãe de uma pessoa que, se eu tivesse oportunidade, eu não perderia por nada fazer amizade com este indivíduo. É a mãe do rei. Vou pregar sobre a mãe do rei, um rei importante em Israel. Ele está na linhagem ancestral de Cristo, está na linhagem do Messias, esse rei. O nome dele, da mãe dele aparece lá, interessante. É de um momento trágico, terrível, desesperador, para uma mãe temente a Deus. Que mulher ela se tornou? A mãe desse rei, desse homem amado por Deus. Deus operou uma restauração na vida da mãe dele incrível. Ela vai da mulher vil para a mulher virtuosa. Da mulher vil para a mulher virtuosa. Essa foi do que era ruim, trágico, horrível, para algo de transformação, de restauração, de mudança. Tá? Então, domingo, não é esse domingo não, no segundo domingo de maio. Eu vou estar pregando. Tá longe, né? Tá longe ainda. Eu não sei porque eu tô achando que maio tá chegando. É porque maio é aquele mês assim, sabe? Aquele mês do meu aniversário de nascimento, aniversário de casamento. Maio é maio.
maio é maio, né? A Esther nasceu em maio, nasceu no Dia das Mães, aquela fato. Eu estou chegando a 20 e 30, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 20 e 30, siminha aqui, para minha irmã Fátima não dizer que eu passo da hora, não é? Eu falei para ela, eu sou fiel no horário, na 20 e 30. Talvez vai passar só o segundo. Tchau, gente. Então, até domingo, na transmissão ao vivo. E segunda-feira, nas apresentações de comunicações da palavra. Tchau, 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 gente!